Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de História, nós iremos conversar sobre espaços de preservação das memórias individuais e coletivas. O tema da nossa aula ele é bem grande, mas o conteúdo é fácil. Vocês vão perceber. Primeiro nós vamos conversar para compreender que espaços são esses. Quais são os espaços que nós devemos preservar? O que é memória? Qual a relação da memória nós temos com isso? E individual e coletiva. O que significa dizer uma memória individual e uma memória coletiva? Nós vamos destrinchar todo esse assunto hoje e, como eu disse a vocês, no final da aula nós teremos mais uma surpresa, relembrando a nossa temática do folclore. E aí, no final da nossa aula de hoje, nós teremos uma convidada especial muito conhecida de vocês. Ela vai contar uma história para a gente. Daqui a pouquinho eu digo quem é, no finalzinho. Vocês irão prestar atenção nessa história e relembrar este conto, relembrar esta lenda. Daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é memória? Você sabe o que é memória? E aí? Isso, exatamente. Memória seria justamente a lembrança de algo que aconteceu, de algo que você viu, de algo que aconteceu na sua vida e que depois, lá na frente, isso vai estar na sua memória, né? Tem a ver com uma lembrança. Agora, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, isso vai estar ali na sua mente. Você conta essa história. E depois, será que essa pessoa ela vai contar também essa história do mesmo jeito? Se eu mostrar para vocês o que é isso aqui, e tiver alguma pessoa aí por perto, e você vai dizer que é um controle. Provavelmente a pessoa vai dizer que está aí perto de você, que isso aqui também, a pessoa vai responder que é um controle. Mas se eu pedir para ela contar uma história, para você contar uma história em que tivesse a presença de um controle, provavelmente as histórias, tanto a sua quanto da pessoa que está aí perto de você, contariam histórias diferentes. Ou seja, a memória vai ser individual. Porém, a gente tem também as memórias coletivas. Cada um vai ter a sua memória, mas a história de um povo, os costumes, a cultura, é coletivo. Todo mundo construiu junto, muitas pessoas envolvidas. Então, por exemplo, se eu penso lá na história do frevo, seria uma pessoa só que criou o frevo? Foi uma pessoa só que construiu o ritmo? Não. Várias pessoas participaram da construção desse ritmo que a gente já trabalhou na aula de arte, que a gente já conversou inclusive na aula de história também. Ou seja, quando eu penso no frevo, eu tenho uma memória coletiva. Vários grupos, várias pessoas ajudaram a construir esse ritmo. Se você vai contar uma história da sua vida, você vai contar uma história que está presente na sua memória individual. Mas todas essas histórias, tudo isso que acontece dentro de um espaço. E para a gente conhecer histórias do passado, para a gente conhecer um pouquinho do que aconteceu lá atrás, é ideal que a gente preserve esses espaços. E o que é que tem nesses espaços? Lembranças, memórias, histórias que aconteceram. Além disso, o que ajuda a contar essas histórias também são os nossos patrimônios. Lembra de umas aulas anteriores que a gente conversou sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial? Esses patrimônios que muitas vezes estão representados a partir de obras de arte, conta um pouco da nossa história. Lembrando que o artista, ele vai colocar ali, ele vai imprimir a sua marca, ele vai imprimir a sua mensagem. Deu para entender mais ou menos? Eu vou falar na aula de hoje de dois artistas que têm várias obras espalhadas na cidade do Recife. Pois é, esse primeiro aqui, e aí nós vamos
trazer esse primeiro que vai mostrar uma forma, a gente vai começar a olhar para alguns espaços que a gente passa na cidade de uma forma diferente. Então nós estamos na cidade de Recife, uma cidade gigantesca, com muita história para contar e que nesta cidade existem vários espaços de preservação, preservação da memória. E o Roberto Burle Marx, um artista plástico, um grande conhecido paisagista, que traz a sua obra para a nossa cidade, jardins. Nós temos diversos jardins, jardins, praças, nós temos algumas praças aqui na nossa cidade, diversos projetos encabeçados por esse artista. E esses projetos, esses jardins públicos contam história, trazem uma mensagem para a gente. Pois é, eu vou trazer alguns para a gente, são vários, ele tem mais de 30 projetos espalhados na nossa cidade. E eu trouxe alguns para a gente conhecer, alguns conhecidos nossos. Bom, quem já teve a oportunidade de passar ali na frente do Clube Internacional do Recife, já, com certeza, deve ter chamado a atenção de vocês algumas vegetações, algumas coisas que estão ali nessa praça, chamada Praça Euclides da Cunha. Essa Praça Euclides da Cunha, que fica ali próximo ao Derby, próximo ao Clube Internacional do Recife, tem uma vegetação específica de uma região do nosso estado. Pois é, nós temos a presença ali de diversos cactos, por exemplo. Esses cactos, que fazem parte da nossa vegetação nativa, estão ali na Praça Euclides da Cunha para fazer com que as pessoas, quando passem, relembrem esses espaços, relembrem que nós estamos dentro da cidade, nós estamos dentro do Recife, mas a nossa história, a história do nosso estado, também tem sertão. Pois é, essa Praça Euclides da Cunha traz essa possibilidade. A gente olha para um determinado espaço e começa a pensar essas histórias que estão ali. Essa é a ideia do autor. Ele quis trazer isso para a gente. Então, a Praça Euclides da Cunha tem essa possibilidade imaginativa. Pois é, você olha para a praça, vê a vegetação e vai ser remetido. Você vai começar a pensar no espaço que está fora, que está no interior do nosso estado. Praça Euclides da Cunha. Além disso, nós temos pertinho a Praça do Derby. Pois é, também um projeto que tem a assinatura do Burle Marx. Vocês sabiam que na Praça do Derby passaram décadas onde existiam 2 peixes-boi ali? Pois é, existiam peixes-boi na Praça do Derby. A vegetação da Mata Atlântica também está presente ali. A ideia do paisagista era mostrar que dentro da nossa cidade poderia existir um oásis. E aí, por isso a presença da água, das fontes. Essa parte que vocês estão vendo aqui no centro da praça seria um pequeno coreto, onde as pessoas poderiam se apresentar, recitar poesias, fazer arte também. Então, essa história que está ali na praça, no meio do povo, onde você pode chegar e aproveitar esse espaço. Seria a intenção do artista mostrar um oásis. Quando a gente pensa na cidade grande, quando a gente pensa no centro do Recife, Praça do Derby, a gente começa a imaginar ônibus, carros, pessoas passando para um lado e para o outro, movimento. E a gente colocar dentro da cidade um espaço arborizado, um espaço com fontes, um espaço onde os pássaros vão chegar, nós temos uma outra possibilidade. É como se estivéssemos vivendo uma outra energia dentro do espaço. Essa era a intenção do paisagista Burle Marx, trazer para o espaço urbano um pouco de vegetação, um pouco da natureza. E essa vegetação com plantas nativas, plantas do nosso próprio país, das nossas regiões. Pois é, vejam que legal, quando a gente passar agora na Praça do Derby, a gente vai começar a olhar para aquele espaço e perceber esses detalhes, perceber de uma outra forma. Outro grande artista, nós temos um exemplo do Francisco Brenan, que também tem suas obras espalhadas aqui pelo Recife.
artes produzidas na cerâmica. E eu trouxe a mais famosa delas, a gente conhece ali como Parque das Esculturas. Fica lá na Praça do Marco Zero. Então, quem visitar o Recife, um dos pontos turísticos da nossa cidade, o Recife Antigo, Praça do Marco Zero, do outro lado você vai observar a Torre de Cristal, dentro desse Parque das Esculturas, criado pelo Francisco Brenan. E conta também um pouco da nossa história, que faz parte do nosso patrimônio. Ou seja, daqui a décadas, daqui a muitos anos, se alguém vai estudar a história da nossa cidade, vai encontrar esse Parque das Esculturas que tem muita história para contar. São espaços, e aí é quando nós entramos na temática da aula de forma específica. São espaços de memória, onde as pessoas viverão histórias, onde contam histórias de pessoas, mas também de um grupo, de um coletivo, de uma sociedade. E esses espaços são importantes para a gente entender essa história, para a gente entender a nossa identidade. Por isso que são espaços de preservação. A gente precisa preservar esses espaços para que a gente tenha a nossa memória viva. Pensar na obra, mas também no bairro em si. O bairro do Recife Antigo, quando vocês um dia tiverem a oportunidade de andar nas ruas do Recife Antigo, Rua da Moeda, Rua do Bom Jesus, vocês vão começar a perceber a arquitetura, a forma como essas casas foram construídas, o chão que a gente pisa, que tem o trilho onde passava um bonde. Aí você pensar, no meio do Recife Antigo tem um trilho no chão, passava trem aqui? Como assim? Passava o bonde. E aí nós temos a história sendo contada através da paisagem. Por isso que ela precisa ser preservada. As casas, todo o espaço, tudo aquilo conta uma história. E se a gente analisar, a cidade do Recife tem muitos espaços assim. E aí nós temos o próprio bairro do Recife Antigo e outros espaços como os mercados públicos, como os museus, os teatros, entre outros. São espaços de preservação da memória do povo. O frevo, quando a gente fala do frevo, ele surge nessas ruas, nas ruas do Recife Antigo. Como era que as pessoas se comportavam naquele momento? A gente consegue identificar muita coisa a partir da análise desses espaços. Quem for lá na Rua da Moeda vai encontrar um monumento de homenagem ao Chico Science. Quem não conhece a história, quem nunca ouviu falar, pode se perguntar, quem é a figura? Quem é este homem que está aqui no meio da rua? Tem um monumento no meio da rua e ele está em pé em cima de uma alfaia. Lembra da alfaia, do instrumento do maracatu? Por que este homem em cima da alfaia está numa posição que lembra um caranguejo? Qual a relação do caranguejo com a posição desse personagem, dessa pessoa que está aí? Aí você vai começar a buscar, pesquisar a história. Sabemos que em Recife, berço do movimento Mangue Beat, da figura do líder aí, o Chico Science, que tem o Chico Science Nação Zumbi, que tratava de aspectos variados, que trazia ritmos culturais para a sua manifestação, que falava do mangue. E o que é que tem no mangue? Caranguejo. Falava dos homens caranguejos. E aí nós vamos começar a pesquisar e perceber que ele tinha muitas influências do Josué de Castro, que também tratava dessa temática dos mangues, dos caranguejos, da pobreza. Vejam que a partir de um espaço, a partir de uma obra de arte, de um determinado espaço, a gente consegue perceber muita coisa, muita história e vai aprendendo sobre como tudo isso se construiu. Por isso que esses espaços, essas obras, elas precisam ser preservadas. Vejam só, estamos falando dos jardins, das praças, das ruas, mas outros espaços também que são espaços institucionalizados, que são feitos para isso, são os museus. Caminhando e percebendo e passeando, né, visitando os museus da nossa cidade, nós vamos ter também espaços onde há preservação dessa memória. E aí eu trouxe um exemplo para a gente, que é o Museu Cais do Sertão. O Museu Cais do Sertão, que também fica no Recife Antigo, tem um acervo de elementos, de objetos, que lembram o quê? O próprio nome do museu já diz,
Cais do Sertão. Pois é, lembram essa vivência do povo sertanejo. Uma coisa interessante é que essa temática do Museu Cais do Sertão, toda a estrutura do museu é baseada nas letras das músicas do Luiz Gonzaga. Pois é, que cantou muito em suas letras o sertão do Nordeste. Canta o Nordeste de uma forma geral. A forma de vida, como as pessoas viviam, como eles trabalhavam, como eram as casas. Tudo isso a gente encontra neste museu, no Museu Cais do Sertão, que traz... E aí quando a gente pensa, como eram as casas, como era a vida, como as pessoas viviam no museu, como as pessoas viviam no sertão, como as pessoas viviam no Nordeste do estado. Olha, como viviam, o que acontecia, tudo isso está na memória, exatamente, memória. Essa memória que a gente pode dizer que memória que é história, exatamente. Tudo está na memória, na história do povo. E quando eu pego um espaço como um museu e coloco elementos, coloco objetos lá, elementos, são objetos que resgatam essa memória, a memória de um povo, a memória coletiva. Mas será que é só nos museus? Será que a gente tem um espaço de construção de memória somente nos espaços como o museu, como as praças, os pontos turísticos da cidade? Não. A memória é algo que está sendo construída todos os dias, todo momento. Eu estou nesse momento aqui com vocês, fazendo história também. Pois é, nós estamos assistindo uma aula pela televisão, nós estamos assistindo aula pela internet. Isso também é história. E daqui a um tempo vai fazer parte da minha, da sua memória. O local onde você mora, onde as pessoas vivem, as praças, os campos, também são espaços de preservação, também são espaços que possibilitam a memória. Está sendo construída uma história. Você gosta de jogar bola? Já jogou bola no campinho aí do bairro? Tem algum campo, tem alguma área aí do seu bairro onde você pode jogar bola, se divertir? Você tem muitas histórias para contar desses espaços? Muitas vezes você joga bola num campo do seu bairro e esse campo, o seu pai já jogou bola, o seu avô já jogou bola nesse campo. Pessoas da sua família que são mais velhas já se divertiram e muitas vezes ainda jogam bola nesses espaços. E quando a gente vai lá jogar bola, ou soltar uma pipa, brincar de alguma forma, a gente está construindo história. Isso tem uma memória. Pois é, além das praças, dos pontos turísticos, além desses espaços que a gente já conhece, além desses artistas, as comunidades, os bairros, as pequenas praças, os campos de várzea, todos esses também são espaços de preservação da memória. A gente consegue compreender, entender como era que as pessoas viviam observando esses espaços. Como as casas são construídas? Como aconteciam essas relações? Pois é, esses bairros estão presentes no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, quando a gente vai para a escola, são locais onde a gente também precisa preservar, onde também tem arte, onde também as pessoas se manifestam de alguma forma. Então vocês estão vendo aí a imagem de um casarão, e este casarão aí funciona como uma creche. Exatamente. Será que tem alguém que está me assistindo que mora perto desse espaço, que está reconhecendo aí? Pois é, que coisa boa. Casarão do Barbalho. E aí pensar, esse casarão sempre funcionou uma creche nesse espaço? Sempre funcionou dessa forma? O que era esse espaço antes? Por que casarão do Barbalho? Barbalho é o quê? O bairro? Pois é, o espaço onde você mora, as ruas, cada detalhe que está aí perto de você tem uma história para contar. Muitas coisas que hoje estão aí nesse espaço, que hoje fazem parte da sua vida, há muito tempo atrás, de repente nem existiam. Ou existiam para um outro fim, existiam com uma outra finalidade, servia para outra coisa. E todos esses espaços precisam ser
preservados, porque neles estão acontecendo, é nesses espaços que a vida está acontecendo, que a coisa ela está fluindo. E aí eu pergunto para você, qual é a sua memória? O que é que você pensa neste momento de coisas que você já viveu no seu bairro? Você já pensou, já parou para pensar qual é a sua memória com relação à sua vida? E daqui a 10 anos, 15 anos, qual a sua memória? Aí eu faço esta pergunta que vocês irão responder para mim. Descreva algum momento especial que você viveu em algum espaço do seu bairro. Quando você descreve, quando você escreve isso que você viveu no seu bairro, isto que você vai escrever vai estar na sua memória. Descrever algum momento especial que você viveu em algum local. Agora é com você. Eu já falei de várias memórias aqui da cidade do Recife, da nossa cidade, dos bairros, mas agora é a sua hora. A hora de você escrever a sua memória. Vai lá na tua memória e pesquisa. No teu HD aqui, na tua cabeça. Qual foi o momento legal que você viveu no seu bairro? E escreve. Escreve pra gente. Você pode comentar até no vídeo no YouTube e também no canal Educa Recife. Não esquece. Bom, a aula não terminou ainda. Como eu disse para vocês, nós teremos um momento especial agora, para finalizar. Um momento que nós iremos relembrar uma lenda. Mas para contar esta lenda, eu vou convidar aqui, eu vou sair e vai chegar aqui uma professora que vocês conhecem, que é a professora Abigail. A professora Abigail vai contar para a gente a lenda do lobisomem. Nós estamos numa semana trazendo diversas temáticas do folclore, e uma delas são as lendas, e aí vamos entrar com a lenda do lobisomem, que a professora Abigail vai contar para a gente. Pessoal, estou aqui de volta. Vamos começar. Vocês vão agora conhecer, como o professor Givanilson falou, a lenda do lobisomem. Estamos na Semana do Folclore e nós vamos aprender, vamos relembrar essa lenda. Fica atento, tem muita coisa especial aí para acontecer. Fica prestando bastante atenção. Vamos começar? Você está pronto? Vamos. Em uma cidade pequena do interior, um casal teve 7 filhas. E eles estavam ansiosos, eles desejavam muito ter um menino. E isso aconteceu. Eles tiveram o seu 8º bebê, que era aquele tão esperado menino. E a família muito feliz, só que tem um porém. Aquele menino, ele era um pouco esquisito, ele era muito pálido e todo mundo na cidade ficava comentando e comentavam: nossa, como esse menino é estranho, o que é que tem de errado com ele? Mas terminaram se acostumando com aquela cena, com aquele menino. Mas só que, quando estava perto dele completar 13 anos, uma de suas irmãs contou algo para ele que ele não esperava. Ela chegou para ele e disse: olha, você já ouviu falar a respeito do lobisomem? E ele disse: já, meus amigos disseram, é um monstro feio, grande. E ela com aquele olhar de ironia, aquele jeitinho, como quem está querendo, sabe, mexer com ele. Disse: mas você conhece a lenda do lobisomem? E ele já estava um tanto assustado e disse: não, eu não conheço. E ela falou para ele o seguinte: diz a lenda que uma família que tem 7 filhas, quando nasce o 8º bebê e é um menino, quando ele completa 13 anos, ele se transforma no lobisomem. Ele ficou muito assustado. E ele disse: opa, será que sou eu? Será que eu vou virar o lobisomem? Mas chegou o dia do seu 13º aniversário. A família fez festa, só que nada aconteceu.
E ele pensou o seguinte: ah, isso é apenas uma lenda. Só que ele não sabia de um detalhe dessa lenda. É que a transformação tinha que acontecer numa sexta-feira e numa noite de lua cheia. E foi dito e feito. Ao se passar uns dias, chega a sexta-feira à noite e está ali aquela grande lua. Já viu a lua cheia? Então aquela lua cheia lá no céu brilhando, e ele começou a ficar incomodado em casa e ele não sabia mais o que fazer, e deu aquela vontade daquele garotinho sair de dentro de casa. Parecia que algo estava chamando por ele, e era isso mesmo. Quando ele menos esperou, ele pula a janela e algo está acontecendo com ele. Ele não sabe explicar o que é. Vocês imaginam o que é que está acontecendo com ele? O que será que está acontecendo com ele? Ele começa a sentir uma coceira no corpo e ele cai no chão e ele começa a rolar. Começam a sair pelos. Aqueles pelos começam a cobrir todo o seu corpo. E de repente, quando menos se espera, o que acontece? Aquele menininho se transforma num lobisomem. Nossa, que assustador! E o pior não é nada. Ele sente a necessidade de correr, ele tem que correr. E ele corre, ele corre, ele corre. E sabe por que tanto ele tem que correr? Ele precisa correr, porque reza a lenda que o lobisomem, se ele não correr durante a noite toda até alcançar 7 cemitérios, nunca mais ele vai voltar a ser um ser humano. E é isso que o menino faz. Ele corre desesperadamente e por onde ele passa, as luzes começam a se apagar. E ele corre, corre, passa por um cemitério, passa por outro, até que ele consegue passar pelos 7 cemitérios. Só que tem um porém. Ninguém desconfiou, né? Ele conseguiu. Quando ele chega em casa, ele diz: pronto, ninguém descobriu meu segredo. E continua. Toda noite de lua cheia, ele tem que sair correndo por 7 cemitérios. Mas, um belo dia, ele se entrega. O que é que aconteceu? Ia ter uma corrida na cidade e as pessoas começam a dizer: eu vou ganhar, eu vou ganhar. Só que ele diz: ah, essa vai ser muito fácil para mim. Por quê? Ele diz em voz alta: se eu corro 7 cemitérios em apenas 6 horas, o que será essa corridinha para mim? Eita, todo mundo descobriu. Agora sim, todos sabiam que ele era o lobisomem e começou o corre-corre na cidade. Todo mundo com medo dele. Ele é o lobisomem, ele é o lobisomem. E foi um desespero total. Aquele lobisomem teve que sair correndo e foi embora da cidade. E nunca mais ele voltou. Só que ainda tem pessoas que dizem que nas noites de lua cheia escutam aquele uivado do lobisomem. Outros percebem ele ali se transformando. E ninguém sabe que fim teve o lobisomem. E aí, você gostou? Você quer conhecer o lobisomem? Você quer dar uma palavrinha com ele? Você quer vir aqui conversar com o lobisomem? Ele está aqui, esperando por você. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí o lobisomem aí, ó, no Educa Recife, convidando você para assistir às nossas aulas. Fazemos tudo com muito carinho para vocês, tá certo? Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.